Bom dia, galera. Bom dia, Gorda. Bom dia, Bea. Bom dia, Bruna. Carol. Bom dia, Rubens. Doutora Beatriz, Cristilene. Preciso saber como é que tá o som, pessoal. O som tá legal? Tá bem audível? Bom dia, Ieda. Arthur. Bom dia, Gu. Norberto, grande 01. Como é que tá, Norberto? Abraço. Jogo do Inter hoje, hein? Bora! Taca de pau, bom dia. Preciso saber como é que tá o som. Vamos lá. Me ajudem a dizer como é que tá o som. Vamos chegar naqueles 100 alunos, então peço a vocês, encaminhem o aviãozinho para quem vai passar na OAB também junto com vocês. Vai passar no concurso público, vai ser servidor público, vai dar uma vida melhor para a família de vocês. Então manda. Ah, que legal, Renata. Prisões, ontem foi uma aula específica e direcionada. Até eu gostei daquela aula. Sabe quanto sai? Obrigado, gordo. Sabe quanto sai da aula com sensação de um dever cumprido? Pois foi o que aconteceu comigo ontem. Ontem eu saí da aula, estava aqui com vocês, a bem da verdade, no momento do pedal, e aí fui correndo para a aula de CIS, que deu tudo certo, e eu gostei muito daquela aula. Então eu peço para vocês, como sempre, se puderem, encaminhar o aviãozinho ali para outros colegas, para que a gente chegue no maior número possível, tá? Olha aí a Tatiana de Brito, passando para matar a saudade. Paguei o boleto errado, estou trabalhando perdido. Bom, galera, então espero que vocês aproveitem essa nossa fala de hoje. Ontem aconteceu um pequeno problema no Instagram, eu não consegui salvar. Por conta disso, não subiu ontem para o YouTube nem para o Spotify. Mas hoje, com toda a calma do mundo, quando acabar a live, eu vou salvar, ao menos no meu celular, para depois eu conseguir fazer o upgrade lá para cima, tá? Então, como vai funcionar? Eu vou fazer uma pequena revisão do que foi falado ontem, para que ocorra a linha do tempo do processo penal para vocês. E aí, à tarde, efetivamente, eu prometo para vocês que eu subo para o meu canal no YouTube e subo também para o meu canal lá no Spotify, tá? Promessa minha, que vai ser cumprida todos os dias até a aprovação de vocês. Legal? Galera, vamos dar início então, e eu vou dar início, deu 2 minutinhos de aquecimento já. Eu tenho 10 km para correr hoje, eu vou diminuir um pouco aqui. Olha só, nós vamos falar hoje, tá? Um pequeno resumo daquilo que eu falei ontem, e eu vou acabar inquérito policial com vocês. O que nós falamos ontem de inquérito? Prestem atenção que é uma pequena revisão daquilo que eu trabalhei contigo ontem. Eu disse que o inquérito policial é um procedimento. E qual é a consequência, Mauro, do inquérito ser um procedimento? Sendo ele um procedimento, eventuais nulidades do inquérito não anulam a ação penal. Isso a FGV vai te perguntar. Eu falei também que o inquérito policial pode ser iniciado de várias formas, a depender da espécie de crime que ele está investigando. Quando o crime for de ação penal pública incondicionada, falamos ontem de 5 formas de instaurar o inquérito. Quando o crime for de ação penal privada ou de ação penal pública condicionada à representação, falamos de 2 formas de instaurar o inquérito. Vamos lá. Quais foram essas formas, Mauro? Coisa boa, já deu calor. Tá um frio do cão aqui em Santa Maria, vocês não fazem ideia. Eu acho que está fazendo uns 6, 7 graus aqui. Bom, olha só. Quando se fala em inquérito policial para apurar um crime de ação penal pública incondicionada, nós devemos saber que eu tenho 5 formas de instaurar inquérito. Vou rapidamente falar para vocês porque foi objeto da nossa aula de ontem. De ofício pelo delegado de polícia, por requisição do juiz ou do promotor, por requerimento da vítima, e a FGV adora isso, caiu na aula passada, inclusive. Se esse requerimento não for atendido pelo delegado de polícia, qual é o procedimento correto? O procedimento correto seria recurso inominado, pois não tem nome, ao chefe de polícia. Quarta forma, por meio de uma delácio ou notícia crimes de qualquer pessoa do povo. Com um detalhe apenas, caso esta delácio, caso esta denúncia seja feita de forma anônima, que também é conhecida como apócrifa,
deve o delegado de polícia, antes da efetiva instauração do inquérito, deve ele realizar uma investigação prévia. Qual o objetivo, Mauro, desta investigação prévia? Saber se é ou não viável aquela denúncia anônima. E a última forma é a instauração de um inquérito quando nós temos uma realização de uma prisão em flagrante delito. Aí o condutor conduz, né, o preso até o delegado, e o delegado, então, instaura o inquérito policial. Essas 5 formas estão previstas no artigo 5º do Código de Processo Penal para os casos de ação penal pública incondicionada. Agora, aqueles crimes que procedem-se mediante ação penal pública, porém condicionada à representação. 2 exemplos para ti. Fala, Ângelo, abração. 2 exemplos para ti. Ameaça do artigo 147 ou lesão corporal leve ou culposa do artigo 129 do Código Penal. Nesses casos, antes que o delegado possa investigar, é necessário que haja, por parte da vítima, a representação, que nada mais é do que uma condição objetiva de procedibilidade, tanto para a ação penal quanto para o inquérito. Trocando em miúdos, o inquérito só pode ser instaurado se eu autorizar, eu vítima do crime, e a ação penal só pode acontecer se eu, vítima do crime, autorizar, respectivamente, o delegado no primeiro caso e o promotor no segundo caso. Pois bem, agora, o crime de ação penal privada, aquele em que é trabalhado, realizado por vocês, futuros advogados, não por meio de uma denúncia, mas por meio de uma queixa-crime, nesse caso, só é possível a instauração de um inquérito, por exemplo, nos crimes de calúnia, injúria ou difamação, aqueles crimes contra a honra do artigo 138 ao 140 do Código Penal, só é possível essa instauração se houver requerimento da vítima, beleza? Pessoal, fazer mais um pedido para vocês aqui, se puderem me marcar, tá? Printar essa tela, colocar no Instagram e me marcar, não custa nada para vocês e me ajuda muito na divulgação desse projeto, tá? Fico imensamente agradecido. Pois bem, então essas são as formas de inquérito. Depois nós vimos ontem também que o Ministério Público pode investigar. Vimos que o Ministério Público investiga não por meio de um inquérito policial, mas por meio de um PIC, Procedimento Investigatório Criminal, beleza? Deve esta investigação respeitar os direitos humanos, respeitar as prerrogativas dos advogados. Então, o advogado tem acesso ao inquérito? Sim, ele tem acesso ao PIC, ao Procedimento de Investigação Criminal. Deve também ser realizada pelos próprios promotores e não apenas por servidores do MP, e deve também haver um controle na forma como esse PIC vai ser investigado, vai ser arquivado. Show de bola? Foi aqui que nós paramos a nossa revisão de ontem. Então, quem não pôde assistir a nossa aula de ontem, quem não pôde assistir a revisão, nesses 10 primeiros minutos aqui, não pôde assistir a aula, perdão, com a revisão, eu não fico devendo nada para vocês, e vocês não ficam devendo nada para a banca, vão aprovar. Vamos dar continuidade no estudo do inquérito policial, vendo algumas características do inquérito. Primeiro, uma das características primordiais do inquérito é a obrigatoriedade. Diante da prática de um crime, obrigatoriamente o inquérito deve ser instaurado. Esta característica se aplica ao delegado. Anota isso. A característica de obrigatoriedade do inquérito se aplica ao delegado. Por que eu chamo muito a atenção disso, pessoal? Porque, contrariamente, diversamente, existe a característica do inquérito dele ser dispensável. E aí você se pergunta, Mauro, mas como é que pode algo ser ao mesmo tempo obrigatório e ao mesmo tempo dispensável? É porque o destinatário dessa característica são diferentes. O inquérito é obrigatório para o delegado. O delegado faz cara crachá, ele vai ver a tipicidade formal e vai instaurar inquérito. Agora, diz o artigo, perdão, 39, parágrafo 5º do Código de Processo Penal, que o Ministério Público pode dispensar o inquérito. Olha que interessante. Então o inquérito ele é para
o delegado obrigatório e para o Ministério Público dispensável. O inquérito também é indisponível. Ele é indisponível por quê? Porque diz o artigo 17 que o inquérito policial jamais, nunca poderá ser arquivado pelo delegado. É indisponível para ele. O arquivamento vai se dar não pelo delegado, mas por outras autoridades. Pedido do promotor e decisão judicial. É isso que nós temos hoje acontecendo na prática. Olha aí, ó, mais de 100 pessoas, se alguém puder printar aqui e me marcar, eu ficaria muito, muito feliz. Tá? Estamos iniciando o projeto já com 3 dígitos aí de audiência, o que me deixa muito, muito feliz. Outra característica do inquérito, esta é muito importante. Presta atenção. O inquérito é sigiloso. Ah, Mauro, o inquérito é sigiloso, então ninguém fica sabendo do que está acontecendo no inquérito? Não. O inquérito ele é sigiloso para a manutenção da própria investigação. É característica, é inato da investigação o sigilo, consta inclusive da lei. Da lei. Obrigado, Larissa. Agora, artigo 20 diz, o inquérito é sigiloso, mas esse sigilo, e aqui vem o pulo do gato, aqui que nós vamos separar vocês dos outros. Este sigilo, ele é relativo ou ele é absoluto? Ele é relativo. Por quê? Porque ele não se aplica ao juiz, não se aplica ao promotor, tranquilo? E agora vem o que a FGV pergunta. Agora vem o que a FGV pergunta. Não se aplica a você, advogado. O advogado tem sempre acesso aos autos do inquérito. Este acesso, todavia, Mauro, exige ou não exige procuração? A resposta, depende. Depende do quê? Regra, não exige. O artigo 7º do Estatuto dos Advogados diz que o advogado tem acesso aos autos do inquérito independentemente de procuração. Mas tem um senão aqui. Caso este inquérito esteja sob o segredo de justiça, caso este inquérito esteja sob o segredo de justiça, decretado judicialmente, ainda assim o delegado tem acesso, vírgula. Porém, exigível será a procuração. Então funciona assim, delegado tem acesso ao inquérito, Mauro? Sim, sempre. Desculpa, advogado tem acesso ao inquérito? Sim, sempre. Porém, este inquérito, fala Kogo, abraço. Este inquérito, ele não está sob o segredo de justiça, o Kogo libera o acesso a qualquer advogado. Agora, se tiver sob segredo de justiça, o Edenilson Kogo, que é o nosso policial legislativo no nosso TI da auditoria, vai liberar acesso ao inquérito de advogados? Depende. Se este advogado apresentar uma procuração, ainda que o nosso inquérito esteja sob o segredo de justiça, o Kogo vai dar acesso a esse inquérito. Por quê? Porque a lei manda. Então, sigilo é relativo, não se aplica a juiz, a promotor e a advogado. Advogado precisa de procuração para acessar os autos de um inquérito, os autos de um inquérito policial militar, como o nosso caso? Resposta, depende. Depende do quê? O inquérito ou o IPM não está sob segredo de justiça? Não. Então o advogado tem acesso. O inquérito policial militar ou o inquérito está sob o segredo de justiça? Está. Então ele precisa de uma procuração, mas ainda assim terá direito a acessar os autos. Beleza? Pessoal, não podemos esquecer, outra característica do inquérito é que ele é informativo. Significa o que ser informativo, Mauro? Significa o seguinte, deixa eu colocar rapidamente aqui. Vou botar aqui inquérito policial e ANPP. Só para o pessoal que vai entrando aí saber do que eu tô falando. Tá? Inquérito policial e ANPP ficou fixado ali, ficou melhor. Mas vamos lá. O inquérito policial possui a característica de ser, perdão, informativo. O que significa inquérito policial ser informativo? Vamos separar vocês dos outros
Larga a porcaria do teu celular, só não deixa cair e olha para mim. No inquérito policial, conforme o artigo 155 do CPP, nós não temos provas. A regra é que no inquérito policial nós temos elementos de informação ou elementos informativos, o que traz essa característica para o inquérito. Mauro, o que é isso? Veja, segundo o mencionado artigo 155, a prova é considerada somente quando for produzida em contraditório judicial, lá no juiz. Aquele elemento que é produzido no inquérito não é prova, é elemento informativo. Então, pega esse exemplo aqui, presta atenção. Se eu tenho um depoimento do Mauro no inquérito policial dizendo a palavra X, este X é elemento informativo. Agora, o mesmo Mauro, no decorrer da ação penal, é chamado à presença de um juiz e o juiz lhe pergunta e ele diz X. Este X, dito agora, em contraditório judicial, é prova. E por que em contraditório judicial? Observe, a primeira situação em que eu falei com o delegado, eu não poderia ser contraditado. Eu, enquanto testemunha, não posso ser contraditado por ninguém. Dou a minha versão ao delegado e era aquilo. Não há ampla defesa e não há contraditório no inquérito porque ele é inquisitivo, é outra característica. Agora, quando eu chego na presença do juiz e digo X, tanto a defesa pode bater na mesa, como o Ministério Público pode bater na mesa e falar questão de ordem, excelência. Eu quero contraditar a testemunha Mauro. Por quê? Porque ela tem interesse na condenação. Ou porque ela tem interesse na absolvição. E o juiz vai considerar essa contradição, essa contradita, por ocasião do entendimento do meu depoimento. Isto é exercício do contraditório na ação penal, o que não é permitido no inquérito. Em razão, em face desta situação, prova é no inquérito, na ação penal, elemento informativo no inquérito. E o detalhe importante, agora tu vai anotar. O mesmo dispositivo 155, ele diz assim, que é possível, tá? Que não é possível a condenação com base exclusiva em elementos informativos. Aí vem a FGV e conta uma história para ti, diz que a prova, aspas, foi produzida no inquérito e que o teu cliente foi condenado. Vamos bater na mesa, dizer, não, aqui é nulidade. Se o meu cliente foi condenado com base exclusivamente no elemento informativo, esta condenação é nula por afronta direta ao artigo 155. Mas, Mauro, eu posso condenar alguém utilizando elemento informativo? Pode. Eu tomei no treino ontem no jiu-jitsu, agora que eu vi. Mas olha só, eu posso condenar alguém com base em elementos informativos? A resposta pode, desde que ele venha corroborar a ser usado junto com provas. Aqui estão os elementos. Sozinho posso condenar? Não. Agora, se esses elementos vierem a se acertar com provas produzidas no inquérito, aí eu posso condenar. Porque o código usa a palavra exclusivamente. Então, eu não posso exclusivamente utilizar o elemento informativo para condenar. Mas eu posso utilizar o elemento informativo dentro de outras situações para condenar. Beleza? Tem uma pergunta aqui, deixa eu só responder a pergunta da Marley. Professor, é possível alegar suspeição do delegado? Não, Marley, isso cai em prova, pergunta muito fácil, porque ela está expressamente prevista no artigo 107 do Código de Processo Penal. Eu não posso não posso alegar a suspeição da autoridade policial, qual seja o delegado. Mas o delegado, diz o 107, deverá declarar-se suspeito se presente algumas das situações lá
do CPP, beleza? A Dani pergunta assim, prof, qual a diferença entre direcionar o IP diretamente ao juiz ou ao delegado? Não existe direcionar o IP ao juiz, tá? O IP é feito pelo delegado e encaminhado ao Poder Judiciário. Tu não pode escolher ir diretamente ao juiz. Não existe inquérito direcionado ao juiz e inquérito direcionado ao delegado. O inquérito policial, na sua regra, ele é feito pela autoridade policial e depois é encaminhado ao juiz. Ah, Mauro, mas existe inquérito no juiz, aí seria para investigar o próprio juiz, o que não é o caso, nunca cai na FGV e não deve ser a pergunta da Daniela. Tá, Daniela? Então não existe inquérito direcionado ao juiz, o inquérito é sempre feito pelo delegado e é encaminhado ao juiz, não é diretamente, ou seja, inicialmente feito pelo juiz, beleza? Fala, Camargo, abraço. Tranquilo? Seguimos aqui. Próxima característica que eu acho interessante, vale a pena falar, é que o inquérito ele é escrito. Ele é escrito por conta disso, sendo ele escrito, eu não posso usar áudio e vídeo, pode. Diz o Código de Processo que o inquérito é escrito. Porém, o nosso código é da idade do Nidal, ele é lá de 1940. Não tinha o EPROC, o processo eletrônico. Hoje, os inquéritos policiais militares ali da Justiça Militar é feito pelas unidades militares e é encaminhado para nós por meio eletrônico. É escrito eletronicamente, vamos dizer assim. E às vezes, eventualmente, vem um vídeo, uma gravação, um depoimento gravado, um áudio, perfeitamente possível. Mas a regra é que ele é escrito. Beleza? Beleza. Das características, as mais importantes são essas. Vamos falar sobre a figura do indiciamento. O que é o indiciamento? O indiciamento é o ato pelo qual o delegado atribui a uma pessoa a prática criminosa. Veja, quando o promotor diz que eu, Mauro, pratiquei um crime, ou quando o advogado diz que eu, Mauro, pratiquei um crime, eles estão atribuindo essa situação, respectivamente, pela denúncia do promotor ou pela queixa-crime de vocês, advogados. Agora, quando um delegado investiga e ele diz assim, foi o Mauro que praticou o crime. Sabe o que o delegado faz? Ele vai me indiciar. Ele vai baixar uma portaria de indiciamento e dizer, existe indício de que o Mauro praticou esse crime, ponto. A partir desse momento, eu não sou mais suspeito. Eu passo a ser indiciado. Ou seja, segundo o delegado, fui eu que pratiquei o crime. Mauro, isso vai afetar diretamente a decisão do promotor, do juiz? Não. Não. Vai pesar um pouco? Até pode. Mas não necessariamente porque eu fui indiciado eu vou ser condenado. Ou porque eu não fui indiciado eu vou ser absolvido e não denunciado. Não. Não vai vincular a decisão do juiz, tampouco a decisão do promotor. Mas indiciamento é o ato pelo qual o delegado, presta atenção, o delegado diz que eu pratiquei um crime. Mas por que eu estou enfatizando a palavra delegado? Separando vocês dos outros, mais uma vez. Segundo o Supremo Tribunal Federal, em uma decisão da lavra do nosso saudoso, infelizmente saudoso, ministro Teori Zavascki, que nos deixou em um acidente aéreo, ficou consignado que o indiciamento é um ato privativo do delegado de polícia. O ministro Teori disse isso, interpretando a Lei 12.830, que é a lei que traz as funções privativas do delegado. Por que isso chegou até o Supremo? Porque se questionava o seguinte, será que é possível que o delegado seja objeto de um ofício de indiciamento de um juiz? Por exemplo, o juiz Mauro diz à delegada Marley, indicie a Daniela. Não, isso não existe. Por quê? Quem vai decidir se haverá ou não indiciamento sou eu, delegado de polícia. Juiz e promotor não podem indiciar e também não podem determinar o indiciamento pelo Mauro. Isso é importante. Beleza? Beleza. Quanto às ações do delegado durante o inquérito, o que ele deve ou não fazer, diz o artigo 12 que o delegado deve ir... Artigo 6º, perdão. Sabe qual é o nome do artigo 6º? Cartilha do delegado. Imagine que você, que está aqui me assistindo, um dia passe num concurso para delegado ou para
agente policial, esteja numa cidade e de repente ligam para a delegacia. Desirê, delegada Desirê, agente Desirê, houve um crime aqui na praça e a Desirê está de plantão. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o VAD dela, vai rasgar a folha do CPP com o artigo 6º e vai ir para a praça. Lá ela vai saber o que fazer. Por quê? Porque o artigo 6º, a cartilha do policial delegado, vai dizer: Desirê, ao chegar no local do crime, você deve isolar. Desirê, você deve ouvir o fulano, deve ouvir o cicrano. Deve fazer de tudo para que não se altere a situação do ambiente do crime. É o que diz o artigo 6º. Beleza? Beleza. Mas tem uma situação que eu chamo a atenção especialmente para a prova da OAB. Olha para mim. Existe uma diligência do delegado que é coloquialmente conhecida como reconstituição, mas que dentro do tecnicismo jurídico a palavra seria reprodução simulada. A reconstituição, reprodução simulada de fatos, que está lá, salvo engano, no artigo 7º. Eu digo salvo engano porque no CPM que eu trabalho, CPPM, é num parágrafo, e no CPP que eu dou aula é outro. Então, às vezes, eu me perco aqui no artigo. Mas está escrito lá, ou é no 7º, acho que é no artigo 7º, sim, que diz assim, que é possível a reprodução simulada de fatos. Ponto. O detalhe todo, especialmente para concurso e prova da OAB, é o autor, o suposto autor do crime, é obrigado a participar da reprodução simulada de fatos ou não? A resposta é negativa. Por conta de um princípio que tem um nome feio, chamado de nemo tenedur sede degere. Nemo tenedur sede degere. Neste caso, segundo esse princípio, eu não sou obrigado a produzir provas contra mim mesmo. E se eu não sou obrigado a produzir provas contra mim mesmo, eu participo daquela reconstituição se eu quiser ou não. Vou te dar um exemplo, outro exemplo da vedação trazida por esse princípio. Existe uma prova que pode ser tanto na fase do inquérito quanto na fase da ação penal, que se chama exame grafotécnico. O exame grafotécnico é uma perícia que é realizada para saber se aquilo que está nos autos realmente foi escrito por aquela pessoa. Diz o Código Penal, em afronta à Constituição, que seria possível ao delegado, ao juiz, ao perito, ditar algumas palavras para que a pessoa investigada escreva, produzindo um material a ser comparado com o material dos autos. Isso é inconstitucional. Por quê? Porque ele estaria produzindo provas que poderiam levar à sua condenação, o que fere o princípio do nemo tenedur sede degere. Isso é muito importante. Beleza? Beleza. Quando eu falei sobre provas, eu já te respondo, Carlos. Espera um pouquinho, se tiver a ver com a aula, eu te respondo. Quando eu falei que no inquérito eu tenho elemento informativo e eu não posso condenar ninguém com base exclusiva nesses elementos, e disse para vocês que o artigo 155 diz que a prova é produzida em contraditório judicial, é importante, eu esqueci, peço desculpa, de mencionar para vocês que este mesmo dispositivo prevê 3 provas produzidas no inquérito, que são utilizadas como prova lá na ação penal, que é a prova antecipada, a prova cautelar e a prova irrepetível. O que é uma prova irrepetível? Uma perícia que não pode ser feita de novo. Então, uma perícia feita no inquérito é válido como prova. O que é uma prova cautelar? Uma busca e apreensão dentro do inquérito, que vai constatar a materialidade delitiva, serve para a ação penal também. E uma prova antecipada? É aquela prova que nós temos uma dificuldade ou um receio de que ela não possa ser feita no futuro. Então, nós vamos antecipá-la. Exemplo, Mauro, vamos lá. Alguém com a idade de 100 e pouquinhos anos, que provavelmente daqui 4, 5 anos não estará mais conosco, estará no lugar que certamente a gente vai encontrar ele um dia, se Deus quiser, mas não agora, espero. Para que não se perca essa prova, o que eu faço? Eu antecipo a oitiva dessa pessoa com uma idade muito avançada, ou essa pessoa que é um viajante no mundo, está de passagem pelo Brasil, depois vai seguir a vida dele, eu nunca mais vou encontrar nesse mundão de Deus, eu antecipo a oitiva dele. Beleza? Beleza. O Carlos traz uma pergunta para nós. Professor, iniciada a ação penal,
onde o MP ofereceu a NPP. Não, se ele ofereceu a NPP, não iniciou a ação penal. A ação penal inicia com o recebimento da denúncia. Se ele ofereceu a NPP, a denúncia não foi recebida, nós não temos processo ainda. Depois de oferecido, o MP denunciou a mesma pessoa em outro processo. Não, nas mesmas captações jurídicas, isso aqui fere o odioso ne bis in idem, a proibição do bis in idem. Isso aqui não pode existir. Tá, Carlos? Primeiro, se ele ofereceu o NPP, não tem ação penal. Se ele ofereceu o NPP, não tem ação penal, mas o NPP foi homologado pelo juiz, é óbvio, é cristalino que ele não pode ser denunciado pelos mesmos fatos em outro processo. Por quê? Porque iria ferir o princípio do ne bis in idem, proibição do bis in idem. O que é o bis in idem? É ser processado, ser condenado, ser executado, ser investigado 2 vezes pelo mesmo fato. Isso não é aceito no Brasil. Então, não tem cabimento essa situação, tá, Carlos? Foi requerida a remessa? Não, eu não vou estar. Eu já te falei o que é ali, eu não vou nem ler, tá, Carlão? Valeu. Professora, reprodução simulada dos fatos é considerado prova ou meramente elemento informativo? Reprodução simulada dos fatos, tá? A depender aonde ela foi produzida, tá? Vai ser elemento informativo ou prova, porque ela pode ser produzida no inquérito ou na ação penal. E também é possível que dentro da ação penal se faça um incidente de provas e aí tudo pode ser ali produzido, beleza? Obrigado, Douglas, por ter começado a nos seguir. Valeu. Bom dia a Etiele. Bom dia. Eliette, não Etiele. Eliette, beleza? Vamos lá. Galera, seguindo então, aqui ainda temos 9 minutos, vamos falar sobre o arquivamento do inquérito. Como que é arquivado o inquérito? Presta muita atenção. O Código de Processo Penal, ele foi alterado pelo pacote anticrimes. O que era o pacote anticrimes, Mauro? O que era? É uma lei, a Lei 13.964. Esta lei, segundo ela, que alterou, bom dia, Tati, que alterou o artigo 28 do Código de Processo Penal, disse: o arquivamento do inquérito se dá pelo Ministério Público. Arquivamento é pelo promotor. Pois bem, o arquivamento é pelo promotor. Tranquilo. Mas não é o que acontece na prática. Tá de sacanagem, mal. Se a lei diz, pô, assim deve ser feito. Ocorre que esta lei, ela foi suspensa. Ela está ainda suspensa por decisão do ministro Fux. O STF está começando a analisar, inclusive hoje eu vou fazer um Reels sobre o juiz das garantias e o atual entendimento do Supremo. Acompanhe aqui que vai ser importante esse Reels, hein? Eu juro para vocês que vai cair em prova. Mas olha só, o que nós temos, fala, Newton, valeu? Olha só, o que nós temos aqui é o seguinte: segundo o CPP, que está suspenso, o arquivamento é pelo MP. Mas na prática, como ocorre o arquivamento face a essa suspensão? Continua sendo como era antes. Como que era antes, Mauro? O promotor promove, o promotor pede o arquivamento e o juiz vai decidir se arquiva ou não. Então hoje tu tem que ir para a prova sabendo o seguinte: segundo a literalidade do artigo 28 do CPP, o arquivamento é feito pelo promotor. Ocorre que esse artigo 28 está suspenso por decisão do Supremo Tribunal Federal até só Deus sabe quando. Por conta desta suspensão, o arquivamento é feito pelo juiz a pedido do promotor da justiça. É isso que tem que saber. Ah, Mauro, e aí como é que eu vou responder? Vai depender do comando da questão. Se a questão te perguntar, conforme a literalidade do artigo 28 do CPP, trazido pelo pacote anticrimes, suspenso pelo STF, o arquivamento se dá pelo promotor, correto, porque está dizendo, conforme o CPP, ainda que esteja suspenso, o arquivamento é pelo Supremo. Agora, se ele te perguntar assim, considerando a alteração trazida pelo pacote anticrimes ao artigo 28, considerando que ele está suspenso pelo Supremo, de fato, o arquivamento continua sendo realizado pelo juiz ou pelo promotor. Pelo juiz, faça um pedido ministerial corretíssimo. Corretíssimo, beleza? Recapitulando, arquivamento conforme o CPP
Promotor. Mas como isso aqui está suspenso, na prática, cidade que forma. Promotor pede e juiz decide. Beleza? Deixa eu responder essas questões aqui. Bom dia, Barará. Prof, antecipação de prova para crime de estupro de vulnerável. Não muda nada, Pedro. É uma antecipação de prova como se fosse um homicídio, tá? Quando o juiz usa elemento de informação para fundamentar a decisão, caberá relaxamento da prisão? Não, depende do momento, Beatriz. Se essa prisão for decretada durante o inquérito, o juiz é destinatário do inquérito justamente para decidir cautelares. Se o delegado de polícia pede a minha prisão durante o inquérito, uma prisão preventiva durante o inquérito, fundamentando esta prisão nos elementos informativos, o juiz deve... O juiz só tem isso para determinar, Bia. Só tem isso. O que o artigo 150 proíbe é o juiz, lá no processo, quando for me condenar, ele utilizar o elemento informativo de maneira exclusiva. Agora, pode e vai ocorrer assim durante o inquérito policial, o juiz vai decretar a prisão do teu cliente, Bia, com fundamento nos elementos informativos, porque não tem prova ainda. Não tem prova. E se for durante o processo penal, ainda assim entendo que pode, porque o que veda o CPP é para condenação. Beleza? Tem mais nenhuma pergunta? Achei que tivesse um monte. Tá? Seguimos aqui então. Pessoal, na verdade, eu não vou seguir mais, tá? De inquérito era isso. Falta 3 minutinhos aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, porque amanhã daí eu uso todos os meus 40 minutos para falar com você sobre acordo de não persecução penal. Faço novamente um pequeno resumo do inquérito que eu falei hoje e volto forte, mais 30 minutos de ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. Friso aos senhores que isso aqui está no YouTube, no meu canal Prof. Mauro Stirner, e também está no Spotify, tá? Você pode ouvir no carro, pode ouvir onde quiser, tá legal? Mas lá no YouTube você fica me vendo. Não que isso seja muito bom, tá? A Daniela pergunta, eu estava estudando inquérito policial e no Google, do nada, vem uma página orientando que pode ser facultado pedindo instauração do inquérito para o delegado. Então não estuda pelo Google, né, Dani? Pelo amor de Deus, né? Tá? Show pelas explicações, obrigado. Prof, hoje fazendo audiência da NPP. Lembrando de você. Valeu, amanhã tu me diz, Tice, se houve ou não essa... se tu te acertou com o promotor lá e se foi encaminhado para homologação. Show de aula, gratidão, diz a Neuzinha, sensacional, prof, obrigado, Fábio. Beleza? Doutor Magalhães, seja bem-vindo. Galera, então, amanhã, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, revisão de inquérito e falaremos sobre o ANPP. Não esqueça que hoje eu vou postar um Reels. Tem um Reels muito legal ali que eu postei ontem, que são Reels. Eu estou comentando notícias. Essa notícia de ontem é sobre ser ou não ser a Guarda Municipal, uma instituição de segurança pública. Sabe essa resposta? A Guarda Municipal é ou não é uma instituição de segurança pública? Dá uma olhadinha no Reels que tem uma decisão importante do Supremo lá que vai despencar em prova. Beleza? O pessoal tá saindo aqui, eu também vou sair. Então, um beijo grande. 38 minutinhos aqui de aula. Acho que foi bem válido para vocês. Para mim foi maravilhoso. As lives, Val, todo dia, 7h59 da manhã. Tá legal? 7h59 eu te espero aqui. Obrigado, professor. Produtiva, valeu. Realmente, nós vamos fechar a prova da segunda fase aqui. E vamos fechar a prova de concurso público. Eu fiz esse projeto na outra e deu muito certo. Então, faz o seguinte, me ajuda. Manda o link da live ou manda o aviãozinho para aquele teu colega, para aquele grupo de estudo da faculdade que está lá querendo aprovar na OAB e aqui de maneira gratuita, CEISC e Stirner Mentoria te ajudando. Beijo grande, fiquem com Deus, tchau, tchau.